Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Abner e esse vídeo é uma continuação do vídeo sobre antonomasia, que nada mais é do que uma figura de linguagem que diz ornamentar a consciência de vestigiar e entender algo que está acontecendo na relação, nesse aporte de coeficientizar o entendimento. A gente diz intelectualmente sobre ele, vai criando várias camadas de agrupações lógicas, né? Que são as preocupações que expedem em nós saber sobre semelhança. Então, sobre esses coeficientes de saber sobre semelhança, a gente utiliza muito a intuição colinérgica das desexpressões eleitas pela eletricidade, que são desenvolvidas nesse arquétipo de intelectuar as coisas. Então, por composição, esses quadrantes vão se revelando e a gente vai se desacomodando o entendimento para poder reter ele mais, né? E sobre essa retenção e sobre esses desacordoamentos de portas, para entrar bem quisto em uma camada, para poder viajar entre as camadas, a magia está no conhecimento, está na sabedoria, né? Não é o dinheiro que permite passar por essas camadas e desexpressar essa elegância, mas sim a sabedoria. A sabedoria, ela desenvolve o consentimento colinérgico que faz a depressão aceita, né? Porque se o organismo, a intuição colinérgica está constricta, ela não vai desexpressar a coerência e vai se conectar com o traje da referência relativa da relação, que é a sabedoria, né? A sabedoria que entra e permite a injeção de desintimidade a essa orquestração. Pois bem, então, sobre esse descomplexo, vamos brincando então e depreciando o dissaber para saber e se relacionar às desacordoações que nos referenciam ser e estar sobre essa receita, né? E então, como a gente desveste sobre um controle desimpulsivo, né? Para mim tirar me desvestir, eu posso me desvestir de várias formas, né? Eu posso puxar a camisa pela gola, eu posso puxar pela alça, eu posso ter várias formas de referenciar a minha energia em função de descarregá-la entre um parâmetro de relação sobre tirar a blusa.
E tirar a blusa vai me permitir ver o que está debaixo dessa camada tecidual. E se eu vejo o que está debaixo dessa camada tecidual, eu consigo coexistir e defractar essa coexistência sobre as eleições energéticas que despedem dela, porque eu só a vejo pela desconexão que o Sol lhe enaltece energia e brinda dessa energia aquele fenômeno não, deixa eu ver aqui. Fenômeno da física. Então a gente tem a reflexão. Acho que aqui vai ser para nós a refração. E aí a gente absorve essa onda e diz regência sobre ela, né? E a regência maestra tá no desacordoamento nervoso, tá nos disparos de encadeamento lógico entre as fibras que me permitem desinstruir esse organismo, né? De dentro para fora. E aí esse choque de dentro para fora me volta de fora para dentro, por conta das camadas. Se eu perco camada, e se ele passa livremente, ele não volta a mim e eu não consinto esse motor, essa energia. Logo eu perco o controle. E aí, então, a camada, ela é uma ambição de controle. Ela está ligada à escala, né? Então a gente precisa dessas camadas para poder consentir e designar escalas entre os meios diferenciais, principalmente por desassociação de potências, né? Potências de passagem e de estruturas, né? Nessa coexistência é fácil você observar as desestruturas que não são semelhantes. Porém, entre as estruturas que mudam de semelhanças, a gente tem as escalas, né? Para passar de uma camada a outra, a gente tem a escala do percurso. E nessa desapercussão existe um arco que enaltece cada elemento. E nesse arco desse elemento, tudo que enaltece e está nesse conjunto, nesse arco, é permitido brincar por assemelhação. É permitido correagir, correlata, porque estão na mesma embarcação, sobre a mesma desimpressão, né, associativa dessa embarcação.
dessas relações. E aí, para gradiente de conhecimento e associação sobre o instinto de conhecer, a isso a gente tem nessas escalas, né, a gente tem os figurinos de linguagem, né, reconhecendo os desespaços que são entre um conhecimento e o desconhecimento dele, né? E aí, para desconhecer a ele, todos os desconhecimentos eles se desenvolvem, se envolvem ao conhecimento X, né? Vamos ver isso com mais enaltecimento nesse segundo vídeo do figurino de linguagem antonomásia. Vocês podem perceber que o próprio reconhecimento de si mesmo, sobre desassociar essas disenergias que saem do núcleo do sujeito, do núcleo sináptico até as camadas e volta, até mesmo essa energia que é muito leve assim ao corpo e é muito íntima, até mesmo essa energia ela tem esse conhecimento ultrajante para poder dissomar-se sobre controle. E sobre a pretensão corrente no meio de eixo central. Então, quando a gente escolhe um valor de referência, né, quando a gente se desenvolve em meio a um título, por exemplo, quando a gente tem uma referência, quando a gente mira algo, a gente cria uma despretensão. E quando a gente cria internamente essa despretensão, a gente cria um eixo cognitivo que faz referência ao que o intelecto da gente precisa desassociar para se concentrar mais nesse eixo de pretensão, nessa conexão. E aí essa descoerência vai desacorrentando do meio associativo a imposição de contrações interiores, para elas se somarem sobre desapreciações dessa pretensão, até que os valores de disparo nervoso se associem e criem uma escala de percorrência nessa pretensão, nessa mira. E aí nesse eixo ele consiga se consentir em um centro. E nesse centro ele crie a estabilidade perante a pretensão, que lhe é enaltecida sobre todas essas desarco-referências. Arco-referências que são feitas fisiologicamente, por decompor-se na associação de uma pretensão. Então, todo esse eixo cognitivo, ele tem nessa lógica, nesse transpassar, nessa direção, tem a similarização, por se referenciar a alguém que pretende algo, né? Mira algo. E então todos esses elementos eles vão se tanger, eles vão ser uma deplorativa
dessa associação. Então, a todos eles se associa o eu pretendido. E aí é que a gente chega a poder falar sobre propriedades que são recursivas do eu, né? Vamos pôr aqui o trilho, né? Se é percussiva de um eu, o eu que percorre essa definição precisa ter algo que lhe indica que ele está nessa cognição, que ele está caminhando. E sobre esse algo, a inteligência está na segurança desse trajeto. Então, o trajar, o trajar, né, do português sobre figurinos de linguagem, nessa decomposição está na inteligência de assegurar o meio. E aí, assegurando esse meio, todas as pessoas que escutam esse ultrajar de ondas mecânicas vão reconhecer e vão se assegurarem nesses desconheceres, porque vão associar palavras e vão decompor de si para com as suas pretensões, o quanto ele está seguro sobre esses desimpulsos de ondas mecânicas. E aí toda a pretensão que a gente tem, ela sobre esse eixo que se cria, que é o meio, né, domado-se, doma-se pela escala de compasso, né, porque é um percurso, e nesse percurso, né, o que dita intelecto é o compassar das reações que lhe atribuem durante o percurso. E em uma escala pequena a gente tem a minha pretensão do agora, mas em uma escala maior a gente tem a vida, a gente tem a terra, a gente tem a elementariedade. E aí, quando a gente aplica funções de assimilação, de empatia, para poder, em um cálculo discursivo, associar e se integrar a essa associação para fazer prevenção, a gente pega da herança e desassocia informações, dados, para desvestigiar ou desocupar o mesmo compasso que outra pessoa se amparava em ocupar. Porque a gente torna seguro esse desocupamento criando residência e se superando na pretensão de estabelecer vida e sobreviver a essas residências. E aí esses meios de escalar a sobrevivência, somando sobre esse meio valores de compasso que vão desde valores mais seguros ou menos seguros, né? Porque nesses meios que a gente vive, a gente tem várias desarco-referências que precisam de ensino intelecto, né, de interação,
para poder fazer e desassociar essas engrenadas desimpulsivas nas nossas associações em meio de pretensão, né? Hoje em dia, a maior pretensão do homem é se satisfazer no olhar dos outros. E o que o olhar dos outros sempre pede é o quanto o diferencial nós somos, nesse desengano de dissentir dessa pessoa a associação predita. E aí, nesse desengano, as pessoas começam a acreditar que elas são que as pessoas podem ser muito diferentes umas das outras, por descomposição de pretensões nesses eixos cognitivos que centraliza o ser, né? E aí ocorre a desassociação tribal, né? As tribos, elas são grupos que apresentam certa homogeneidade física, linguística, cultural e etc. E olha, vou te dizer uma coisa. O país, o planeta inteiro só não é porque a despermissão de ser desassocia ser para se desreferenciar não sendo, né? Ou sendo por uma outra desconstrução da realidade. Porque a realidade, ela é mesma e é lógica para todo mundo. A plataforma sensitiva, a construção e gerência de desimpulsão sobre os elementos de riscos são centrais, são bem homogêneos, né, nessa instrução. O que diferencia é o meio e o quanto seguro ou não ele está para uma pretensão, certo? Igual a gente está falando. E aí, a esse meio, a gente tem as distributivas, né? A distributiva, ela é uma desoperação que, dentro de uma equação, permite fazer a desassociação de um elemento para várias descomposições em um percurso, né? Então, se eu tenho dentro de um percurso várias operações e eu sou o elemento que vai se distribuir a elas, a difração que eu vou desassociar de mim para com elas vai ser desrelata ao efeito que essa desoperação vai exatificando frente aos endosamentos numeralizados aqui, ó, pelas desexpressões associativas. Então, se eu me domino dentro de um meio fazendo essa desassociação, eu tenho como previsão e pretensão sobre mira o foco, né? A gente estava falando aqui sobre a pretensão corrente no meio de um eixo central e sobre essa escalonação, né? Que vai sobre esse meio dizer o quanto você está se adaptando perante ao percurso para dessa percussão chegar à sua pretensão, ao final dessa passagem. E sobre cada passagem você pode ter, né, no meio dessa passagem vários
vários elementos que desassociam o ser, né? E essas desassociações do ser vão ser figurinizados pelo nosso organismo pela desinstituição desaplicada. Geralmente o organismo ele despressiona por desagrado. E o desagrado ele tem vários destringentes cumulativos. O que destringe? O que destringe é o desvio percussivo do que era preeminente. É como se fosse uma reassociativa, né? A reassociativa ela faz da rememoração lógica, buscando das experiências passadas a predileção para experimentar o hoje. Porém, existem funções que desassociam, permitem desassociar essas rememorações de experiência para poder experimentar inusitado hoje. O desacordoamento do meio, o desacordoamento que supracita o ser para se valer de ser em busca da sua pretensão, né? Bom, por que a gente está falando tudo isso? Porque em um meio, todos os elementos que a gente institutivamente acionar o ser por uma indicação também é antonomásia, certo? Então, em um meio, olha só, a gente tem um meio, eu tenho uma predileção em ser, e essa minha predileção em ser eu e me dimensionar como o eu, existe em mim pretensões. E se eu me movimento, geralmente eu me movimento em função dessa pretensão. E nesse movimento, o caminho que eu faço para chegar na pretensão pode ter vários elementos que percutem a chegada nessa pretensão. Todos esses elementos que percutem e desacionam a pretensão, me desacomodando em função dessa pretensão que está instaurada em mim, está aplicada a mim como função. Essa desassociação é antonomásia. Todos esses elementos que figurinam o desimpulso, o desacordoamento com a minha pretensão é antonomásia. Então é mais ou menos por isso. E aí assim, até mesmo esses elementos eles sofrem corrosão. E sobre essa corrosão e essas imagens, essas corrosões, essas imagens no meio que a gente está, nos destemperam e nos desagradam em desassociação fisiológica. Porque quando a gente tem uma pretensão, a gente tem um expoente elevado de sensibilidade sobre a escalonação que a gente consente passar em função de conquistá-la. Então, na corrosão de destemperamento, descompõe a renovação do desgaste para se adequar às razões que reestruturam o nutrido, semeado de vestido que dá desadequação, figura o aperto para o emissor de notas. Então assim, toda a pegada
que é possível enxergar, ela tem um destemperamento ao solo. Ela destempera o solo com a descarga do elemento que pôs o pé ali. Então toda a corrosão, ela é uma pegada, é um indicativo de processo físico-químico em uma matéria. E aí todo esse desenvolvimento se descompõe sobre essa renovação do desgaste para se adequar às razões. Por quê? Porque é como se fosse renovação do desgaste, é como se indicativamente vamos pôr uma árvore, né? E aí a árvore está crescendo. Só que o sol ele está muito forte aqui, e aí ele está mandando instrução, né, para poder o galho nascer para cá. Não só o sol, mas o destemperamento do clima, né? Todas as descompressões climáticas que o sol faz com todos os tipos de gases, né, na atmosfera. Tudo isso, todo esse valor de relação, ele se desgasta, e esse desgaste ele descompõe para poder fazer dessa descomposição uma readequação, uma reestruturação, desnutrindo pela semente, né, semeado, divestido, esses vestígios, né, que desadequacionaram a figura. Quando o organismo ele faz isso, ele cria um valor adaptativo muito mais forte, porque se ele se relaciona uma vez com algo e ele dissente muito algo a ponto de estressar o organismo, esse estresse causa corrosão, o destemperamento físico-químico desses locais no organismo. E em todos os organismos é assim, em todas as relações, né? Principalmente as internas. E para se desadequar, por exemplo, sobre esse destemperamento, o organismo ele se desenvolve se revestindo, se renutrindo, se ressemeando e recamando, né? Recamadando os locais que foram estressados. E aí isso é a desadequação dessa figura. O organismo se adequando para ser e estar sobre uma figura, sobre uma pretensão. E o aperto para o emissor de notas comportar da virtualidade eloistadados. O elo está dados, né? Os dados eles são os elementos descompostos pelo estresse causado físico-químico. E o elo é o gradiente de desequilíbrio iônico que esses átomos causam, pressionando o estar para poder chamar, né, nessa virtualidade, o descomportar para poder fazer essa nutrição nesses locais. Eloistados de lança
arcando que diz saber pro efetuar de desademissão missionar e comprovar de resultado que se arquiva dimensionando o reagir da atuação na natureza. A gente está falando da antonomasia. Então a gente tem a atenção numa onda que se ejeciona em um organismo, provocando uma densidade, né, na onda, tom. Então é sobre esse tom que é para nós a pretensão, mas sobre o organismo fisiológico agora, a pretensão do tom é reconhecer esse tom. E se a gente escuta o tom uma vez, a gente, beleza. Para escutar esse tom, dependendo do tom, o organismo ele vai se estressar em determinadas desocupações para poder registrar esse tom e diferenciar ele dos outros tons que você já escuta. A organização retrátil do organismo no automatismo de ser deslança camadas de nutrientes, divestindo sêmen e todas as desaplicações orgânicas para poder te colocar, te administrar e mencionar em você um resultado que vai se arquivar sobre camada de células, sobre potência, para reagir sobre esse tom. Então é basicamente isso, né? Então macia é amaciar a predileção para o antom, né? E se o tom é a pretensão, amaciar esse tom é fazer essa desacordoação sobre essa conquista, né? Sobre essa pretensão de registrar conhecimento, saber sobre ele. É como se você, logicamente, sobre um percurso você registrasse uma rua, né? Não, tem essa rua aqui, é para me virar nessa rua. Então era mais ou menos isso que lança a mão, né, na sua natureza e no seu equilíbrio sobre um meio. Entre as cobras de desenfeitos, no instante, desequilibrando entre escalas a ilusão da medulo que desperta o seu repartir. Essa parte aqui é interessante. Então, cobras, aqui, não é no sentido de animal. São efeitos de ondas para nós, desenfeitos, né? Cobras desenfeitos. Porque se a gente tem um produto novo, o efeito desse produto novo é X. O decaimento do novo, da descordoação lógica de equiparar o elemento como novo, vai desassociando as ondas que expulsam desse elemento sobre equivalência de efeito. Então há um desenfeito. E esse desenfeito, a partir dos instantes de tempo que são denotados, diz intuitivamente no nosso organismo o equilíbrio performático em referência a esse produto, a esse novo. E para se desequilibrar, para equilibrar sobre esse valor
de passagem do tempo e de decaimento do novo, a gente também tem entre escalas uma ilusão, a ilusão do cuidado, né? O cuidado ele é material, porém para o valor de cada um que cuida, existe uma ilusão de dados que desonifica a consciente, o consentir dessa ação material de cuidado. E aí a gente tem um varal que é a medula. A medula é o S da coluna. Ela é o S da coluna e ela fica bem aqui, ó, no S da coluna. É como se fosse um chup-chup. Sabe a medula? É como se fosse um chup-chup. E aí ela naturalmente ela tem um líquido. Só que esse líquido ele é diferente de todos os outros líquidos do organismo. Por quê? Por causa do alojamento dele. Ele é o que está mais no centro de você e mais protegido, a medula. Ou seja, o valor dessa temperatura, ela é o valor mais baixo ou mais alto, né? É sempre o mais alto ou mais baixo do organismo, né? Depende do retrato de temperatura total. Então a medula, ela geralmente é o efetor de escala. Sabe o efetor de escala? Ela é o que permite fazer as desexpressões moduladas corretamente, porque ela consegue sobre esse estar o desescalonamento do sentir, do auto sentir, para poder dissentir controlando o exterior do si, né? E aí a gente não vê, mas ela tem vários tipos de contrações, e essas contrações elas muito são moduladas por essas cobras de desenfetos. Então a gente, sobre poder de ilusões, consegue desenfetoar essa medula para fazer com que essas cobras, esses percursos que são desassociados por ela, desinformem ao organismos modulações semelhantes aos nossos irmãos, né? E modulações são tipo serras, são ondas que desestabilizam por descender ressonância, né? Então ela acende a cobra de desenfeito, ó, chega a cobra, pá, aí ela conecta aqui, ó, tchan, 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 e aí para segurar aqui, ó, a medula ela se acende, ó. Quando ela acende, ela chama o organismo a se funcionar sobre determinada função, sobre f de x, que é você desequacionando sua vida em pretensão sobre o meio em função de uma pretensão. A todo tempo acontece isso, a todo tempo. Você sentado, você em pé, a todo tempo. E isso é muito elegante. Você é um instrumento. A corda sua é a medula. Você consegue destemperar essa medula para se sentir da forma que você quiser, como uma magia, né? A ilusão do desenfeito, né? Você cuida como outra pessoa cuida, mas o que você cuida descobre desenfetos diferentes, e esses descobre desenfetos diferentes te acende com chamas diferenciais. Enquanto seu colega está com uma chama desse tamanho, você pode estar com uma chama desse tamanho ou uma chama de assim, ó. Enquanto a árvore da folha assim, ó, a rosa da folha assim, ó.
né? Vamos supor. Enquanto você sente o valor do seu cuidado, muita energia, o seu colega às vezes não, né? E isso que diz parte o seu repartir, se fazendo e contorcendo-se, né? Olha a cobra. Então, contorcendo-se sobre a descomposição ambiente que digesta a nascente. E aí a gente vai entrar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Medula. Olha só a cascata de nascente que a gente tem. Não, vamos pôr. Olha só. Aqui a gente tem a nascente dos impulsos e ó, ela descascatando, ó. Ela desjorrando. E aí ela volta pra cá, porque toda força, toda ação tem uma reação. E essa reação ela volta. Assim, pessoal, ó. Essa é a medula, essa é o intelecto. E aqui, ó. Aqui a gente tem as cascatas dos impulsos, né? E esses desimpulsos no nosso corpo é cheio de camadas, né? A gente não sabe que a gente tem vários tipos de pele cerebelando, essas conexões colinérgicas. Então, sob o trajar, né, dessa medula, que fica bem no meio desses desimpulsos, ela faz, ó, as descobras, né, que se associam aqui, ó, nessa mamãozinha aqui, ó, né? Então de repente essa desrelação de trabalhar essa corda, né, como se fosse alguém chicoteando algo, ou algum violinista tocando um violino, né? Aqui tá é alguém em função e em pretensão de alguma coisa. E a pretensão do homem é igual eu falei no começo do vídeo, é chamar atenção, né? É ser atendido, né? Nessa paciência que é exigida dele de viver, é ser atendido. E muitas das vezes a desinformação para nós dizer a nós mesmos que fomos atendidos, a gente nos conecta como desacordoamento de dinheiro, né? Então, pra gente, a gente é desatendido quando a gente ganha dinheiro. E aí a gente se sente desequilibrado quando esse dinheiro tenta escalonar uma ilusão. É basicamente isso. E se a gente coloca essa ilusão, a gente codifica um gradiente difícil de fazer isso aqui, ó. Esses chicoteamentos. O chicoteamento que a gente está falando é esse aqui, tá, pessoal? Aqui é um exemplo, né? Tipo, mas o chicoteamento interno faz uma modular muito menos rígida para ser e estar se sentindo atendido, que é o que o organismo tem pretensão maior. Por isso que ele procura incessantemente por Deus, porque Deus é o desocupado pela vida, e esse instintivamente ele se sente vivo, principalmente
Principalmente quando busca por atenção, porque quando ele é atendido, ele já acha que ele já se assassinou. E assassinou é você assinar esse chicotear aqui, ó. Assinar, né? Conseguir um valor de gancho referencial, um nome que vai desacordoar esse assassino, esse morto que conseguiu atenção. Interessante, né? E a atenção ela recursiona a desvariação sináptica de distribuir a colinergia. Então olha a distributiva aqui, ó. Eu tenho daqui e aqui, ó. Se eu aperto aqui e aqui nesses varaizinhos, ó, com minha mão, ó, eu tenho 5 dedos. Se nos 5 dedos eu coloco aqui, ó, eu já tenho uma, tipo assim, uma função assim, ó, uma fractal assim para essa desassociação. E aí ela chama, olha, chama. Aí ela floresce, ó, ela floresce o organismo. E aí ela desenvolve controle. E olha a circulação do organismo, né? Olha o sistema circulatório do organismo. Se a gente descascar o sistema circulatório, a gente vai ter isso aqui, ó. Só que para ele persistir passagem coerente, as recepções das colinergias que os vasos precisam ter para até mesmo para poder se renovarem, né? Por fio de feedback iônico, né? Eles são despropagados pela medula. Então há uma associação, há um ressentir, né, desse passar. Então toda relação, toda constricção que a gente faz aqui, a gente modula a passagem de sangue, modula os vasos. E isso é sentir. Isso é conectar, isso é coerência. E aonde a gente estava? Aí aqui, ó, digesta a nascente que de fonte demente, que a mente é uma ilusão desses desapertos que a gente modula com a mão. A mão ela é um dos maiores moduladores de descarga, de desimpulso em nós, ó. A mão. E a mão, ela desaperta, ela desassocia, desassocia o cérebro, ó. Ela se desassocia ao cérebro nesse desimpulso. Até mesmo a gente tem uma dualidade em tudo, até mesmo na mão. E olha as pontas da mão, e olha aqui as regiões cerebelares, né? Todas essas regiões, a região frontal, a região parietal, a região temporal, a região occipital, todas essas regiões, elas têm feedback dinâmico de fazer assinatura, nome ou descobra, função de descarregar a energia interna, fazer essa desassociação no ambiente. Ó, a gente tem o externo para o interno, e aí do externo vem para o interno, do interno vem para o externo. Só que para fazer essa controladora aí, ela desenrijece e ela descontrai e descontracena de várias formas aqui, ó, elencando esses registros de contato. E aí sobre essas modulações ele consegue desperformar essa cascata, né? Essa queda de água
ou essa queda de energia no organismo. Cara, dá até pra gente conversar só com esse sistema aqui, ó. Só com a medula, né? A gente desampara todos os sistemas e tenta enxergar, olhar só para esse sistema, né? E aí faz tipo uma isolação, né? A gente extrai apenas esse sistema. É legal. Deixa eu ver aqui. De fonte demente aperta a medula, a fim de desarriscar o tema. Aqui, ó, desarriscar o tema em manobra, de atuar e lesar a lenha em sua transformação equiparente. É mais ou menos isso aqui, ó. Desarriscar o tema em manobra de ser e estar sobre uma pretensão. E a pretensão, ela tem uma chave X, né? Que vai... Aqui, ó. Você sai de um local e vai para outro. Só que o meio é o que o permite decodificar o que vai abrir esse algo. Então a gente tem um registro aqui, ó, ao exame. Esse aqui é o exame. Esse aqui são os dados que vão permitir chegar até aqui. Então a gente precisa de cuidado aqui, ó, desses dados, porque é eles que asseguram a chegada de um ponto A para um ponto B, por exemplo. Ai. Bom, eu já cansei aqui nesse vídeo, né? Então depois a gente continua enaltecendo mais esse figurino de linguagem. Antonomasia. Aí no próximo slide a gente vai falar sobre essa parte aqui que eu compus. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não falei. Isto, beleza, falei isso. Os plexos, que tem os efeitos. Então as cobras são isso aqui, ó. Isso aqui acontece de uma célula para outra célula, de um tecido para outro tecido, né? E isso faz reação química, né? Faz divergência no organismo. Todos esses fenômenos acontecem, principalmente na medula, né? Que ela é a principal descarregadora dos desimpulsos, né? Porque ela tem relação muito mais íntima com a estação cerebelar. Cara, e quando a gente domina as coisas e registra e cria nome e cria texto, a gente cria caminhos e meios mais seguros de chegar na nossa pretensão, né? E até mesmo de revelar insegurança, né? Fazendo essa parada aqui, ó. Fazendo o exame, que é o exame da chave, né? Por que é a chave? Porque o caminho de A a B, né, esse meio e tal. Por que a chave não está entrando? Por que eu não estou querendo ir? Né? Aí você consegue responder perguntas quando você tem essa pretensão, a associação de um referencial. E é isso que a gente faz. E vem praticando fazer também, né? A gente faz e pratica fazer, né? Ao mesmo tempo. Cara, foi isso aí o vídeo de hoje, né? Eu tô meio cansado. Senão eu continuaria, né?
Eu continuaria o slide até o final, mas eu já estou meio cansado aqui. Essa brincadeira foi boa, o nadar e a verde hoje foi legal. Espero que vocês gostem, né? Façam essa descompreensão com as suas devidas paciências e coloque esses conhecimentos nos seus devidos lugares, porque são esses lugares que lhe importam, né? A esses lugares que lhe importam, porque é bom que você compreenda e se desvista bem sobre todo esse saber, para poder não precisar ficar desvestindo as outras pessoas para poder descomparar e se amparar sobre elas, porque você é exatamente aquilo que precisa ordenar ser. Então, quando você consegue se ordenar, aí sim você consegue tirar extratos e cerebelar eles bem, com uma certa desorganização e coerência. Antes disso, não adianta. Faz mal, né? Faz mal, e esse mal vai desconsentindo e desconcentrando você do que realmente importa. Espero que vocês tomem essas notas, né, de valor importante e se importem com vocês mais, né? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.